Graça, paz e prosperidade da parte de Deus e do nosso Senhor Cristo Jesus. Esse é o nosso Paripense, pensando com o pastor Adalto Rocha. E o tema que eu lhe convido a pensar comigo é como vencer o pecado. Como vencer as tentações que todos os dias bate na nossa porta. Como eu venço o pecado. O próprio Deus diz para Caim: Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a ti, Caim, resistir. Cabe a ti, Caim, não aceitar. Mas como? Como eu vou ter força para não aceitar o pecado? Como eu vou ter força para não aceitar as tentações do pecado? Porque nós sabemos que hoje é a maior batalha do ser humano. O próprio Deus nos orienta que devemos viver em santidade, mas para isso nós temos que rejeitar o pecado, temos que abandonar o pecado. E qual é a orientação bíblica para nós viver uma vida em santidade na terra? Tiago, capítulo de número 4, no versículo 7, olha o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Esse é o conselho de Tiago. Se eu quero resistir o pecado, se eu quero resistir o diabo, eu tenho que me aproximar de Deus. Se chegar a Deus, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Resista o diabo, e ele fugirá de vós. Eu não vou ter força para resistir o diabo distante de Deus. Eu não vou ter força para resistir às tentações se eu estou distante de Deus. Para eu resistir às tentações, para eu resistir o diabo, eu tenho que me aproximar de Deus. Sujeitai-vos, a expressão é eu me chegar a Deus em obediência, eu me aproximar a Deus com o coração obediente. É isso que a palavra nos orienta. Quer vencer o pecado? Se aproxime o quanto mais de Deus. Se aproxime da presença dele, porque só dessa maneira você vai resistir o diabo e ele vai ter que fugir da sua vida. No livro de Lucas, no capítulo de número 22, a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. Quando Jesus está carregando aquela dura cruz, Pedro seguia de longe. E você sabe o que ocorreu com Pedro? Ele negou mais tarde o seu mestre. Porque alguém que segue a Cristo de longe está fadado. É uma presa fácil para ceder ao pecado. Pedro seguia o mestre de longe e mais tarde Pedro negou o seu mestre. Nunca siga a Cristo de longe. Pelo contrário, se aproxime dele, se chegue a ele, porque é dessa maneira que você vai vencer as tentações do pecado. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que o Espírito Santo, que a graça de Deus te ajude todos os dias a viver em santidade aqui nessa terra. Graça, paz e prosperidade para a tua casa. Esse é o nosso Paripense. Compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal, seja abençoado no nome de Jesus.